Olá, eu sou a Thelma e hoje é dia de resenha completa com spoilers dos Catadores de Conchas. Isso, atendendo a um pedido de vocês, vou fazer, mas antes queria convidá-los a se inscreverem aqui no canal e curtirem esse vídeo. E spoilers não estragam exatamente as histórias, segundo Hitmakers, esse livro aqui que eu tô lendo. Os críticos imaginam que uma obra boa não possa ser estragada por um spoiler. E estudos mostram que as pessoas não se importam de saber desses detalhes antecipadamente. Enfim, se você não quer spoiler, é bom não assistir esse vídeo, porque eu vou contar tudinho. A começar então pela Penélope, que volta do hospital. Ela tem 60 e poucos anos, ela sofreu um infarto. Teve alta por conta própria, então a gente não sabe exatamente o estado dela, mas ela quer voltar para a vidinha dela, numa casinha afastadinha ali de Londres, né? Cuidar do jardim gigante dela. Ela tem 3 filhos e a gente vai conhecer cada um deles. A gente também descobre que ela é filha de um pintor da era vitoriana que naquele momento tá super bem cotado, né, nos leilões de Londres. Ele pintou Os Catadores de Conchas, que é um quadro que tá na casa dela porque foi um presente de casamento que ela recebeu do pai. Enfim, vamos para os filhos então. A começar pela Nancy, a mais velha, que vive de imagem, sabe? Casou com um cara que ela não entende por quê. O cara nem levanta a cabeça do jornal para olhar para ela, que só reclama da vida. Ela vive uma vida de status, querendo mandar os filhos para as escolas mais caras e comprar um presbitério para morar, mas não tem grana para bancar o aquecimento daquele prédio enorme. Mas querem ter esse status. E ela vive ressentida, parece que a vida não deu tudo que ela merecia, né? Ela é mais ou menos assim. Já a Olivia, a filha do meio, ela não se casou com a profissão. Ela é editora de uma revista famosa e tá super bem. Daqui a pouco a gente vai saber mais sobre ela. Cada capítulo do livro leva o nome de um dos personagens e nunca se repete. Isso vai fazendo a gente conhecer a trama, né? É bem interessante esse método da Rosamund, né, de escrever. E por último a gente tem o Noel, o filho caçula, que é a imagem do pai. Física e espiritualmente falando, ele é super ambicioso, quer tirar vantagem de tudo, fica convivendo com pessoas ricas para poder usufruir de finais de semana nesses palacetes assim do interior da Inglaterra. Ele não tem grana para bancar isso, mas namora pessoas, conhece pessoas para tirar proveito. Ele é assim, o pai dele era desse jeito. Bom, aí a gente vai ter nessa história o presente retratado aqui nesses capítulos, assim como flashbacks que voltam para a Segunda Guerra Mundial. Então a gente vê nesse presente a Penélope voltando à vidinha dela, que acaba contratando um jardineiro, um jovem Danos, super bonito, simpático, mas misterioso. Ele esconde alguma coisa que a gente vai descobrir só nas últimas páginas do livro. Mas ele tá cumprindo muito bem a função de jardineiro. A contragosto do Noel e da Nancy, porque eles, como aproveitadores que são, acham que todo mundo tá querendo tirar vantagem da mãe deles, né? Que tem aí uma parca poupancinha, resultado, ela tinha 2 casas, né? Uma em Londres e uma na Cornualha, heranças do pai pintor dela que foram vendidas. Então a graninha que sobrou, né? Ela comprou essa casinha no interior e deveria conseguir se manter até os últimos dias dela, mas os 2 filhos estão meio de olho em tudo que é grana possível e imaginável, além de desejarem vender o quadro Os Catadores de Conchas, porque tá bombando os preços dos vitorianos e eles veem aí uma oportunidade de ganharem dinheiro fácil, né, com o quadro da mãe. Mas ela não quer vender, foi presente de casamento. E a Olivia é a única que entende tudo isso. Aí voltando no passado, né, nesses capítulos de flashback, a gente descobre que a Olivia
teve um momento da vida dela, de profissional, solteirona, que ela conhece o Cosmo lá em Ibiza e resolve passar um ano com ele. Ele tem uma filha, o Cosmo é um cara que vivia presente, sabe? A casa era alugada, não se preocupava em cuidar do futuro, digamos, aproveitava o momento. Ele tinha uma filha que estava com a esposa, passava só férias com ele, a Antônia, e eles então acabam vivendo esse ano idílico em Ibiza. A Antônia conhece tanto a Olivia como a mãe dela, a Penélope, vai passar uma temporadinha na ilha e ficam todos muito amigos, né? Aí, voltando ao presente, a gente descobre que a Olivia vai receber um telefonema avisando da morte do Cosmo. Já se passaram anos desse ano idílico e a Antônia tá meio sozinha no mundo, porque a mãe se mudou para longe com um padrasto que ela não tá curtindo muito. E o pai morreu, não deixou nada para ela. E ela pede uma ajuda para Olivia para uns primeiros dias em Londres até ela conseguir um emprego. A Nancy, a filha mais velha, ela tá louca pra arranjar. Ela se acha ser a salvadora do mundo e a grande cuidadora da mãe, mas na cabeça dela, porque de fato mesmo ela não faz nada. Mas ela acha que a mãe não pode ficar sozinha, queria contratar uma cuidadora, A Olivia pensa assim, tá aí uma solução. Antônia, ela que solteirona, né? Ela não queria ter a responsabilidade de ter uma jovenzinha lá na casa dela em Londres também. Acha por bem, a Antônia poderia ficar com a mãe dela lá no interior. E a Antônia vai, né? Bom, aí o Noel descobre num casaco dele, que era afanado da mãe, era um casaco do avô. Ele descobre que tinha um furo no bolso que levava para o forro e lá tinha um bilhetinho falando sobre uns esboços do avô dele, pintor, né? Que aí cai a ficha nele, fala assim, puxa, meu avô fazia esboços dos quadros, não são só aqueles quadros que restaram na casa da minha mãe, os catadores de concha e 2 outros inacabados que existem, e sim, esses esboços existem e eu posso ganhar uma grana. Aí ele vai falar pra mãe, ai mãe, sua casa tá em risco de pegar fogo, ela que tem no sótão um quarto entulhado de coisas do passado, que ele fala que, nossa, isso daí é um absurdo, eu vou até aí no final de semana arrumar tudo, porque eu não quero que a sua casa pegue fogo. Só como desculpa, é claro, para revistar aquele porão gigantesco atulhado, para ver se ele encontra esses esboços, porque ele quer grana, ele não quer mais trabalhar, ele já vive de favores, ele quer viver mesmo num outro nível assim de favores. Ele que tem um Jaguar todo quebrado, mas para manter a imagem, né? Quando ele comprou o Jaguar usado, ele não sabia que estava tudo enferrujado por baixo e tal, mas ele usa o carro para, sabe, status. Beleza. Aí a gente tem a Antônia e o jardineiro se encontrando lá na casa da Penélope. Aí vai o Noel para arrumar esse quarto. Aí você já fica angustiada, imaginando que ele vai achar. E a bobinha da Penélope vai perder uma herança que é dela em primeiro lugar, antes de ser dos filhos, né? Bom, eles vão fazer essa limpeza, queimar tudo que não é necessário, tal. Ele revista esse sótão e não acha nada. Ele fica emputecido e vai embora. Mas não fala que foi por isso. Ele fala que foi só organizar as coisas, né? E a gente tá só imaginando que a Penélope não sacou, mas ela sacou tudo. Então tem esses flashbacks e para ela também tem flashbacks na Segunda Guerra Mundial. Na juventude dela, com o pai e a mãe, a gente vai conhecer a mãe, a Sofia, que era francesa, bem mais nova que o pai, o Lawrence, que era o pintor. Eles têm uma vida muito feliz, é um casamento por amor, e então é um casamento, e a infância e a adolescência da Penélope é muito legal. E eles passam os verões lá na Cornualha, tem uma casa em Londres gigante, com inquilinos, que era uma coisa normal na época para uma casa tão grande. E eles têm uma casa nessa Cornualha, né, à beira-mar, muito legal.
Aí a gente vai tendo essas recordações até que entra a Segunda Guerra Mundial. E aí você vai ter contato com blackouts, com o racionamento, com os cartões que as pessoas tinham de racionamento, as angústias, né, da espera de quem foi para a guerra, uma guerra que nunca terminava, essa sensação que eu achei muito parecida com a sensação de estar numa pandemia. Você não vê luz no final do túnel, ela faz essa comparação. É bem interessante, né? E aí ela se casa. Quando ela percebe as agruras da guerra, ela se casa meio que por impulso, porque ela vai se alistar na Marinha Feminina, num trabalho meio burocrático. Ela é super jovenzinha e acaba conhecendo um aspirante oficial que nunca sai do curso de aspirante, porque ele é meio incompetente, meio preguiçoso. É o Ambrose. Ela acaba casando com ele por impulso, porque ela tem uma noite de amor com ele no meio da guerra e acaba engravidando. E acaba achando por bem que devia casar. Mas assim, sabe aquele casamento nada a ver? E ela reconhece isso na lua de mel, que nem existe, né? A guerra já tá acontecendo e ele acaba terminando esse curso e vai para a guerra. Ela meio que torce para ele encontrar uma pessoa onde ele estivesse e nunca mais voltasse para casa, sabe? Mas a gente vai vendo como isso vai acontecer. E ela tá lá na Cornualha, ela acaba, como ela engravidou, ela teve que ter o bebê, ela é dispensada do serviço na Marinha e volta para Cornualha, morar com os pais e com mais pessoas que vão se abrigar na casa deles na Cornualha. As pessoas recebiam refugiados, né? Então a gente vai conhecer um pouco dessa realidade de guerra. Achei super interessante. E ela vai acabar conhecendo o Richard, que é um oficial inglês que foi treinar soldados americanos para a preparação do dia D. É tudo muito misterioso porque o dia D foi mantido em segredo. Então, existem os treinamentos ali na Cornualha, ninguém sabe o que é, eles desaparecem, aparecem, enfim. E esse oficial acaba se apresentando para o pai dela, que era muito simpático, né? Ele já estava aposentado, ele tinha uma artrose, sei lá, que impedia que ele pintasse. Então, ele estava bem velhinho. E é isso. A mãe dela acaba morrendo num dos bombardeios a Londres. Numa das vezes que ela foi até a casa dela, ela acaba morrendo, né? Naqueles momentos de blackout. Isso acontecia para evitar que os aviões alemães identificassem os alvos, mas ela acaba morrendo e a Penélope vai cuidando do pai lá na Cornualha, conhece esse Richard e se apaixona perdidamente. Então é aquele namoro de guerra, né? Ele desaparece, aparece, vem, vai, aquela coisa super emocionante, até que eles passam uma semana juntos. E aí ele avisa que tem que ir para uma missão, que é uma das missões mais importantes. Vai ser o dia D, gente. Sim, aquele que terminou com a Segunda Guerra. Ele vai para esse dia D e eles estão apaixonados, já planejando que ela vai se separar do marido, que eles vão lutar para continuar juntos depois da guerra, que eles, né, encontraram o grande amor ali da vida deles. Bom, ele não volta. E é bem tocante essa parte. E aí a gente volta para o presente. Ela viu o filho dela, né, a Penélope, lá no presente, 60 e tantos anos, viu o filho dela procurando alguma coisa no porão, ou melhor, no sótão. Ela vai subir no quarto dela, pegar um fundo falso do armário e tirar uma pasta onde estão 15 esboços do pai dela. Aí ela chama o cara do leilão, que o filho mesmo tinha comentado a respeito. Ela pede para leiloar, ou vender, melhor dizendo, os 2 quadros inacabados. Pede para que ele avalie esses esboços e consiga o melhor preço para ela. E ela tinha anteriormente convidado cada um dos 3 filhos para voltarem com ela para a Cornualha, passar umas férias, uma semana, recordando esses momentos do passado. Nenhum deles aceitou.
No caso da Nancy e do Noel, era aquela, sabe, tipo, não vou nem a pau, Juvenal. Olivia, muito ocupada, também não podia ir. Ela chama a Antônia, a menina órfã aí, quer dizer, ela é uma mocinha, né, tem seus 18 anos, e o jardineiro, Danos, para irem com ela. Ela que recebeu pela venda desses dois quadros inacabados umas 100 mil libras. Ela tava tipo rica. E bancou a viagem de boa, assim, um hotel bacana. Quando a Nancy e o Noel sabem que ela foi para Cornualha, meio que em grande estilo, com esses dois desconhecidos, eles ficam enlouquecidos, porque a mamãe pirou, porque ela tá senil, porque onde já se viu, eles são aproveitadores do dinheiro dela. Eles falam exatamente o que eles são, né? É bem interessante as sacadas da Rosa Miundi para explicar os personagens dela, as atitudes deles, né? Já a Olivia tá sabendo de tudo e super concorda, ela é o ponto mais neutro nessa história. Né? A gente imagina lá na Segunda Guerra que, de repente, eu fiquei imaginando, né, que a Olivia fosse filha não do Ambrose, mas do Richard, do oficial, né? Mas não, né? Ele acaba morrendo e ela se vê obrigada, ou sem muitas opções, de voltar quando o Ambrose volta da guerra. Ele volta e eles tentam viver a vida. Ele que é super aproveitador, tá louco para vender tudo que era do pai dela. Ela tenta esconder os esboços dentro do armário para que o marido não pegasse e torrasse no jogo, porque ele era viciado. Ele, passado um tempo, eles têm mais esses dois filhos, né? E ele acaba arranjando uma amante e a abandona por essa amante. Ele não vive muito tempo, morre mais cedo que ela, enfim. Aí ela passa essas férias na Cornualha com os dois amigos que ela fez. E é bem bacana tudo, sabe? Gente, é muito delicada a narrativa, né? Tanto é, eu tô dando um monte de spoilers aqui, mas só lendo para vocês perceberem as sutilezas desse texto. A gente vai ter o mistério do Danos esclarecido, porque ele se apaixona pela Antônia, mas não quer casar com ela. Pensando bem, acho que eu vou deixar um spoiler aqui sem dizer o que é que o impede de casar com ela. Ele que não bebe e não dirige. E ele vai ter que resolver esse problema. Ele volta para a Escócia, as duas voltam para a casinha lá no interior da Inglaterra. E aí eu vou contar, acho que é o maior spoiler de toda a história. A Penélope tem uma outra parada cardíaca, né? Um outro infarto, e ela morre ali no jardim da casa dela. E aí é uma história bem tocante esse momento. Eu chorei 2 vezes, porque é delicada a história, né? E aí esses filhos, 2 deles, os mais egoístas, estão super... Ela morre deixando esses 2 filhos super magoados, porque eles queriam dinheiro para eles, não para ela torrar do jeito que ela quisesse. E esse é um dos pontos da história, né? Como são os laços familiares, como o dinheiro, a ambição pode estragar as coisas. E ela morre com esses 2 filhos super magoados com ela, né? Mas, no final das contas, eles recebem a visita do cara que toma conta do testamento, e ele vai dizer, olha, sua mãe já deixou tudo acertado, aqui estão vendendo a casa, eles vão ganhar tipo mais de 200 mil libras, eu não lembro agora os números, mas era grana pra caramba, para dividir entre os 3, vendendo tudo que elas tinham. Os catadores de conchas foi para um museu, para que todos pudessem ver. Ela nunca permitiu que eles colocassem as mãos para vender o quadro dela, ela queria que o público conhecesse. E os esboços ganharam aí um preço bem alto também, chegaram quase a 70 mil libras, alguma coisa assim, que ela deixou para o jardineiro, porque ele lembrava o Richard, né, o grande amor da vida dele. Ele é um rapaz muito interessante, um cara muito legal que tem esse mistério, e ela decide ajudá-lo. E a história termina assim, com a
Antônia se casando com o jardineiro, com o Danos, a Olivia participando disso, e o último capítulo leva o nome da Olivia, né, da senhorita Killing, que é o sobrenome, e mostrando aí, encerrando esses laços da história. É uma história muito bonitinha, muito tocante, que me transportou para a Segunda Guerra Mundial, mas teve paralelos com o momento que a gente está vivendo, que a gente tem vivido nos últimos 2 anos. Então é isso, eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo.